Olá, bem viver. Chegamos no domingo e eu trago mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu quero falar com romper padrões repetitivos. É um assunto que vira e mexe eu estou falando dele, mas é muito importante a gente perceber, porque muitas vezes nós temos coisas que estão sempre seguindo aquele mesmo padrão. Padrões de relacionamento, padrões de escassez, padrões de doenças, padrões de sentimentos. A gente está sempre trabalhando aquilo e volta. Acontece outra situação muito parecida com aquela outra que já vivenciamos, e volta novamente aquele padrão. Então, a gente, sem perceber, nós estamos vivenciando sempre as mesmas coisas. E você já se perguntou por quê? E se tem algo na sua vida que é assim, de fato? Pode ter certeza que alguma coisa tem. Eu vejo por mim aqui as coisas que já pararam de se repetir e as coisas que continuam repetindo na minha vida. De tempos em tempos acontece algo muito similar e que me remete ao mesmo ponto de partida que eu estava lá atrás. Por que será isso? Será que eu não aprendi a lição? Será que eu repeti de ano? Nesse quesito, eu vou ter que fazer de novo esta matéria? Eu vou ter que estudar tudo o que está acontecendo e tentar entender e modificar? Ou pode ser um padrão familiar que eu repito de maneira inconsciente, algo que vem da minha linhagem ancestral e que eu não me sinto confortável em mudar. De repente, toda a ancestralidade vivenciou algumas coisas muito pesadas, às vezes muito tristes, difíceis, né? Tempos de escassez, de perdas, de guerras. E eu, inconscientemente, sou fiel a este padrão familiar. Então, a grande pergunta da minha alma é: como é que eu posso fazer diferente se eles fizeram assim? Se eu já conheço de alguma forma, está na minha genética este padrão que eles viveram. Como é que eu posso ser mais feliz se os meus pais, meus avós, meus bisavós, bisavós não foram? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: eu estou vivenciando tudo isso de maneira inconsciente, por quê? O que eu preciso modificar, porque o que foi lá no passado, né, tem até uns dois vídeos atrás, umas 2 semanas ou três atrás, que eu falo muito de viver no passado. E o que foi no passado é algo que já foi, que já não está mais aqui para você modificar. Mas existe uma história, é algo que é contado, talvez de geração em geração, mas tem ali as raízes nessa história, tem as raízes nesta família. E você acaba, de alguma maneira, sendo influenciado por tudo isso, por esses acontecimentos, por esses padrões. E esta lealdade invisível que nós temos ao nosso clã familiar nos leva a fazer as coisas da mesma forma, nos leva a não questionar muitas situações. E nós acabamos por achar que é normal viver tudo isso, que é normal a vida ser difícil, que é normal ter essa doença, que é normal não ter dinheiro, porque já é um padrão familiar que todo mundo acabou passando por aquilo, ou a grande parte da família, que daí você começa a olhar que à sua volta os irmãos, os primos, as tias, e daí você começa a saber de histórias dos seus antepassados mais remotos. Mas posso te contar uma coisa? Não é normal. Quando a gente estuda a constelação familiar, a gente estuda justamente para aprender onde estão esses desajustes, né? O que aconteceu lá atrás que acaba por me trazer uma transferência de ideias, de formas de ser, de comportamentos que eu acato sem questionar. Quando a gente toma consciência, a gente começa a questionar tudo isso. Se você já teve a oportunidade de assistir, se não teve, assista. É uma minissérie que tem na Netflix que chama Uma Nova Mulher. E aí você começa a entender o que são esses padrões. Por que eu estou sofrendo tanto por uma coisa? Por que que isso está acontecendo na minha vida de novo? Por que os relacionamentos não estão dando certo de novo? Né? Seja na profissão, seja no amor. É preciso reconhecer para modificar, reconhecer para crescer. Eu olho aquilo, eu identifico e eu começo a reorganizar a minha posição dentro do meu sistema de origem. E eu começo a reorganizar os meus sentimentos dentro dessas situações que estão acontecendo. E eu trago para a luz da consciência as informações que vão fazer com que eu me transforme, com que eu consiga trilhar novos caminhos sem me sentir culpado. Porque muitas vezes há uma culpa.
em ser mais feliz, em ser mais próspero, em ser mais saudável. Muitas e muitas vezes a gente passa por situações de não merecimento, porque a gente não se sente capaz de receber mais do que, por exemplo, receberam nossos pais. Ah, a infância deles foi difícil, a vida deles foi difícil, por que que a minha seria fácil? Então a gente acha normal acolher o difícil. Mas pode ter certeza que um pai e uma mãe, eles querem a felicidade do filho, eles querem que o filho cresça, que prospere, né? Nós estamos falando de um padrão que normalmente é assim. Lógico que existem exceções, mas se você é mãe, se você é pai, você também quer que os seus descendentes sejam felizes. Você também quer acertar com eles. E nem sempre acontece esse acerto. E tá tudo bem. Mas é preciso reconhecer aonde estão os desajustes para que a vida possa seguir um rumo diferente. A gente precisa escolher ser a pessoa que vai romper padrões repetitivos da família. Sermos essa pessoa faz com que a gente caminhe para frente de maneira mais leve e faz com que a gente liberte as gerações após a nossa, para que elas também possam ter um poder de escolha. Porque nós temos esse poder de escolha, mas há um medo muito grande em escolher diferente do que toda a nossa família escolheu. Fique atento a isso. Se você não está repetindo este padrão de lealdade cega, de maneira inconsciente e não está se permitindo ser mais feliz, não está se permitindo ser feliz e próspero sem culpa. Fique muito atento a isso, se questione, né? Eu fiz formações de constelação e entre uma delas tem essa questão de você olhar muito para esses padrões. E até recentemente eu estou com um curso que está em andamento para poder olhar mesmo e fazer os exercícios e escrever e questionar a si mesmo e modificar, né? Você vai se reenquadrar na vida. Por quê? Porque eu percebi o quanto a gente tem de coisas inconscientes e que quando a gente toma consciência daquele problema, ele, além de perder a força, você começa a enxergar a saída dele. E seria muito bom que as pessoas conseguissem fazer isso, porque cada vez que a gente vai se curando, a gente vai dando oportunidade para a felicidade chegar. E a gente vai sendo uma pessoa feliz e vai fazendo também outras pessoas felizes. Olhe para você com mais cuidado, com mais carinho e diga: sim, eu mereço crescer, eu mereço ser feliz, eu mereço ser próspero, eu mereço ser saudável. O que me impede de tudo isso? Procure saber o que te impede. E lembra sempre disso: o poder de transformação não está lá no passado. A culpa de tudo ser como é também não está lá no passado, porque não existe culpa. Existem a responsabilidade da sua vida, que você toma a sua vida nas mãos e modifica. Ah, como eu faço? Constelação, terapias, esse curso que eu estou te falando, meu ou de outra pessoa, quebre padrões e recomece. Isso vai te fazer muito bem. Tem modificações a serem feitas, sim, todos nós temos, que são as curas que nós precisamos para crescer, mas depende do seu movimento. Então, vá muito além dessa história de culpar alguém. Ah, os meus pais foram culpados pelos meus traumas. Não, seus pais são os grandes responsáveis por te darem a vida. E só isso já é um motivo imenso para ser grato a eles. Agora, responsável pela sua felicidade, pela sua saúde, pela sua vida, é você. Tome a sua responsabilidade nas mãos e faça as mudanças que precisam serem feitas. Tenha uma excelente semana e eu te encontro aqui no canal semana que vem. Tchau!